Pessoal, bom dia. Falando da São Paulo vulcânica. Bom dia, pessoal, tudo bem? Gente, muito calor essa semana, muito calor. O gordinho aqui está sofrendo, viu? Bem-vindos ao Carlão Channel, pessoal. Vocês já devem ter escutado em alguns vídeos, né? Por exemplo, no vídeo do LTD, no vídeo da Veranem, enfim, que apesar de nos anos 1970 termos possuído 2 Dodge Dart, por uma infeliz coincidência do destino, quis o destino assim, que meus pais, por acidente, não tenham fotografado nenhum dos 2 carros. Não quero ser repetitivo, tá? Eu sei que eu já falei isso, mas assim, é muito irônico e triste, até por assim dizer, que os carros que os antecederam e os carros que os sucederam têm foto. É isso aí. Então, por exemplo, eu vou começar a falar do primeiro Dodge Dart, do 72, do 72 cinza, como é que era? Cinza? Não, obrigado, valeu. Do 72 cinza Fênix. E nada como contar essa história dentro do nosso Dodge, já que, como os carros não têm foto, foi o que eu falei pro Enzo. Falei, a maneira do pessoal não ficar entediado é pelo menos a gente faz um vídeo dinâmico andando com o nosso Dodge, é ou não é? Sim, é. Então, gente, foi o seguinte, como é que começou? Meu pai dizia que desde o lançamento do Dodge Dart 69 ele ficou muito entusiasmado, ele amou o carro. Então, 71 meus pais casaram, como eu já contei pra vocês. Eles tinham o Fusca 66 e o Fusca 69. 73 o Fusca branco 69 foi trocado pelo Corcel 73 e tal. E aí tinha a questão do carro de família. Meu pai comentou que o Fusca 1200 já estava assim bastante defasado já em 1974. Se o 1300 já não era nenhum primor de desempenho, quiçá o 1200. Não falando mal dos Fuscas não, por favor, vocês acho que estão me entendendo. Meu pai falou, não, eu quero comprar um Dodge para substituir o Fusca. Meu pai na época trabalhava na Barra Funda e uma ocasião ele foi a Janda, que ficava numa avenida famosa na Barra Funda, da qual agora eu não me lembro. Rosa e Silva, alguma coisa assim. E lá ele foi ver um Dart Sedan 71 azul profundo com teto de vinil. Olha só, filho, que coisa mais linda. Coisa mais linda. Acabou não dando negócio. Enfim, eles não chegaram a uma conclusão em relação ao preço. O meu pai queria dar o Fusca 66 na troca e acabou que não deu certo. Um outro final de semana, ele foi a mitológica, como eu falei, que honra Ibirapuera Veículos, a concessionária Chrysler que ficava ali na Avenida Ibirapuera, tão famosa e tão reverenciada por conta do filme Roberto Carlos a 300 por hora. E lá, depois de algumas negociações, só que engraçado, lá acabou dando certo, só que não colocando o Fusca na troca. Meu pai achou que eles pagaram muito pouco no Fusca. E na época a gente estava com uma situação financeira bem confortável. Meu pai comprou um Dodge Dart Coupé de luxo 72 cinza Fênix no segundo semestre de 1974. Mas não deu o nosso Fusca 66 na troca. Agora vem detalhes assim muito pitorescos, né? Eu, pessoal, infelizmente não achei nenhuma foto de um Dodge Dart 72 cinza Fênix. Eu acho que todos aqui, ou a maioria aqui, também é inscrito no canal do nosso amigão AG Badolato. Recentemente ele fez um vídeo comparando os Dodge Dart Coupé luxo 71, 2, 3, 4. Lá vocês vão ver, ou como já viram, acredito a maioria, como era visualmente um Dodge Dart 72 Coupé luxo, tá bom? Não achei foto de nenhum cinza Fênix. Agora vem a parte assim peculiar, né, de como o mundo nesses 47 anos, como o mundo mudou.
Meu pai conta que lá no departamento de usados da Ibirapuera Veículos tinha um monte de carro. E vários Dodges também. O meu pai gostou muito desse Dart Copelucho 72 cinza fênix. Ele comentou apenas que o carro tinha alguns risquinhos. Alguns risquinhos, mas nada muito assim. A pintura metálica não era assim algo muito em voga, muito comum no início dos anos 1970. Mas assim, meu pai falou, ah, tudo bem. Só que o vendedor, eles fecharam tal, só que o vendedor percebeu que ele estava incomodado com aquela questão dos risquinhos. Isso, filho, eu lembro, o vovô me contando, nossa, que saudade. Diz que o vendedor chegou para ele e falou assim, seu Carlos, o senhor tem muita pressa? Ele falou, não, porque como vocês não pagaram bem no meu Fusca, minha esposa não vai ficar a pé com meus filhos pequenos. Deixa o carro aí uma semana, nós vamos fazer uma surpresa pro senhor. E o meu pai não era bobo nem nada, porque, como eu falei, meu pai trabalhava numa indústria de tintas e vernizes. Inclusive, gente, como curiosidade, o meu pai forneceu verniz para Chrysler. Até o momento que assim que ela comprou a Cinca, meu pai fornecia verniz para a Cinca. Meu pai cansou de ir na linha de montagem dos Cincas. Até o início da produção dos primeiros Dodge Dart. Depois, infelizmente, a Chrysler acabou mudando o fornecedor. Então por que eu estou falando tudo isso com vocês antes de continuar nessa tal surpresa que o vendedor da Ibirapuera Veículos quis fazer pra gente? Porque meu pai entendia de pintura, gente, como poucos, tá? Pintura automotiva, pintura de aviões, pintura de equipamentos submersos, né? Meu pai forneceu para Itaipu Binacional, meu pai forneceu para usinas como Ilha Solteira, Jupiá. Muito bem. Quando meu pai voltou uma semana depois, gente, vocês não vão acreditar. Sem aumentar um centavo do preço do carro, eles deram um banho de tinta no nosso Dodge Dart, filho. Nossa. Carro com 1 ano e meio de uso. Então, depois de uma semana, meu pai foi buscar o carro estava lindo, perfeito, sem nenhum risquinho. E o carro foi para casa. O carro começou efetivamente a ser usado. Nisso, o vovô anunciou o Fusca 66 e vendeu para um particular no jornal. Então o Fusca foi, imagina, rapidinho. O carro começou a ser usado, teve até assim uma ocasião em que o carro estava na garagem ainda da nossa antiga casa. E o vovô escutava um barulho assim, tipo... Shh, 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 shh. Quando ele chega na garagem, tô eu, com 1 ano e meio de idade, 2 anos de idade, 2 anos e meio, em cima do capô, com terra fazendo assim no capô, gente. Vocês acreditam? Eu. Você não sabia. O vovô ficou doido. Ainda minha mãe tomou uma bronca. Você não olha o menino direito e tal. E o fato é que com um belo polimento, os arranhões saíram. Essa rua que a gente morava antes, próximo ali à rua Joaquim Nabuco, no Campo Belo, era uma rua estreitinha. A minha mãe, embora uma exímia motorista, mas a minha mãe estava acostumada com o Fusquinha dela. Lembrando que esse Fusca 66 era da minha mãe quando ela era solteira. O danado do meu pai, quando casou, uma das primeiras coisas que ele fez foi passar o Fusca pro nome dele. Malandro, né? Eram outros tempos, né? E pedir para ela parar de trabalhar. Como vocês sabem, a minha mãe trabalhava naquela concessionária Willys Sergipe. Então um dia minha mãe, logo no começo, quando a minha mãe ainda estava se habituando ao Dodge Dart, muito maior que o Fusca, né? A minha mãe foi fazer uma manobra para sair, para ir no supermercado. E nisso ela falou, ela saiu da garagem, ela falou assim, ai que bom, consegui. Só que ela se distraiu com um dos cantos do carro. Não lembro agora dizer para vocês se foi o canto esquerdo, se foi o canto direito, mas a minha mãe deu uma abalroada no carro.
Essas coisas chateavam muito meu pai. Eu me lembro, fazendo um adendo rápido aqui, isso deve ter sido em 82, 83, quando nós tínhamos a nossa Berline LDO bege, comprada zero na companhia Santo Amaro de Automóveis. Um Passat bateu atrás da gente, quer dizer, minha mãe não teve culpa de nada. Nossa, o velho fechou a cara. Essas coisas de amassar, bater carro, sempre chatearam muito meu pai. Além da conta, porque assim, embora meu pai tenha sido o melhor pai que ele pudesse ter sido, um ser humano maravilhoso, mas ele também, claro, não é porque ele não está mais aqui que eu vou canonizá-lo, né? Não, meu pai tinha os defeitos dele também. Um deles era esse. Meu pai muitas vezes fazia meu pai gostava de fazer tempestade em copo d'água. Então ficou chateado com a minha mãe, consertou, aí não sei o que, né? Depois, beleza, consertou a batida. Depois de um tempo, meu pai comentou comigo que esse carro começou a apresentar defeitos na ignição. Ele dizia que era na ignição e que ninguém resolvia. Levou na Ibirapuera, levou na Janda, e aí indicaram para ele um japonês de um autoelétrico na Avenida Morumbi, quase ali na Berrine, lembrando que a Berrine na época ainda não existia, uma tal de Prudentina. Meu pai disse que era um senhor japonês muito minucioso e tal. Sei que o Dodge ficou uma semana lá e resolveu o tal do problema de ignição. Uma coisa que o meu pai contava em relação a esse carro também, o Inácio, primo dele, meu padrinho, assim que ele viu o carro, né, ele bateu palmas assim e falou: Carlos, pro meu pai, né? Eu sou Carlos também, pessoal, mas não sou Júnior, tá? Eu tenho o nome da minha mãe. Só tô atento aqui no trânsito, você não vai parar. Falou: Carlos, você é a única pessoa na família que tem um automóvel de verdade. E foi isso, pessoal, foi resolvido esse tal problema da ignição, tá? O carro foi usado normalmente. Uma vez, aquele tio que eu contei pra vocês no vídeo da LTD, que adorava Brasília, né, e botava os 4 filhos numa Brasília e odiava carrões americanos, esse tio meu tinha uma propriedade rural em Taquaritinga, perto de Araraquara, São Carlos e tal. E uma vez a gente já estava lá em férias, meu pai precisou voltar para trabalhar, e depois quando ele voltou de novo, ele foi com o Dodge Dart e levou meus avós maternos, na época vivos, tá? Só sei que meu pai era meio perdidão assim em estrada, né? Meu pai errou o caminho. Minha mãe nunca se esquece desse episódio. Meu pai errou o caminho e ele gastou 3 tanques. 3 tanques para chegar de São Paulo a Taquaritinga, né? 62 litros, né? A autonomia nunca foi o forte do Dodge, né? E o fato é que ele conseguiu chegar no sítio, muito bem. Aí, pessoal, a partir disso, essas são as histórias que eu sei desse Dodge Dart 72 Cinza Fênix, que, como vocês sabem, foi um carro que meu pai teve quando eu era muito pequeno. Eu não tenho lembranças dele. Apenas essas histórias muito gostosas aí que meu pai me contava e minha mãe me conta até hoje. Nisso nós mudamos de casa, fomos para aquele outro sobrado na Volta Redonda. E aí bateu no meu pai aquela vontade, como vocês sabem, no vídeo do LTD, de ter um carro dramático e tal, não sei o que, tal, tudo bem. E aí, pessoal, agora eu vou dar um salto no tempo de mais ou menos 3 anos, tá? Pulamos o LTD e pulamos a Veraneio de Luxo, do qual nós vamos fazer o vídeo ainda esse final de semana. E vamos para o nosso segundo Dodge Dart, comprado no segundo semestre de 1977, do qual este eu me lembro perfeitamente. Também não tem foto. Eu tenho apenas essa ilustração aqui que saiu no Almanac Disney de carros. Beleza. De um Dodge Dart Coupé 74, que era igualzinho a esse aqui, porém nesta cor bordô metálico,
porém nessa cor bordô metálico, sem teto de vinil, tá? Muito embora um mistério paira no ar, porque até onde nós sabemos, no catálogo de cores da linha 74 não existe nenhum tom de vermelho vinho. Existe sim o vermelho claro índio, que é um vermelho liso. O Amigo X tem um RT74 vermelho índio, tá? O gostoso da gente começar a falar desse Dodge Dart 74, que substituiu a nossa Veraneio de luxo, que substituiu o LTD, ambos têm foto, mas o Dodge Dart 74 vinho não tem. Ao longo do tempo, conforme o tempo foi passando com a Veraneio, a minha mãe realmente não se acostumou com a Veraneio. Ela achava demasiadamente grande, insegura. Ela tinha sempre que tirar as maçanetas das portas traseiras e tal. E minha mãe falou, olha, eu não quero mais esse carro. Ela não tem direção hidráulica, ela é muito cansativa para mim. Eu quero um outro Galaxy, um outro Dodge. Ela falou um Opala, o que você quiser. Opala que não ia ser, porque meu pai não gostava de Opala. Ai, caramba, chato. Então, hoje é sábado, gente, então você vê que o trânsito tá carregado, né? Quarentena de Araque, né? Meu pai estava na Avenida Padre Antônio José dos Santos, no Brooklyn, passou por uma agência de usados e lá viu esse Dodge Dart com P74. Olha, muito engraçado, filho, ó, esse Palio que está na nossa frente tem uma cor muito parecida com a cor que esse Dodge tinha. Olha que energia positiva, hein? Que é aparecido. Não assim, em termos, eu acho que esse modelo do Palio para mim foi o mais feio que existiu, mas muito legal a cor. Era exatamente tipo um rosé metálico, igual desse Paliozinho aí. Meu pai se apaixonou pelo carro. Como falei para vocês, desculpa, Dart Coupé Luxo 74, exatamente como esse. E o carro foi comprado. Minha mãe conta que esse carro tinha uma antena enorme, não sei se de rádio amador, que ia lá de trás até a frente, fazia um arco. E minha mãe achava o máximo. Lembrando que minha mãe é 14 anos mais nova. Em 77, a minha mãe tinha 29 para 30 anos. E meu pai já era um quarentão madurão. Então minha mãe adorou aquela antena, achou o máximo, né? Mas meu pai arrancou, não quis saber. Então, gente, é muito gostoso para mim falar desse carro, mesmo sem nenhuma fotografia, porque eu me lembro dele perfeitamente. Lembrando que eu nasci em novembro de 72, tá? Esse carro foi comprado quando eu tinha 5 anos e ficou conosco até 1981. Então, a partir de 78, eu tenho lembranças nítidas de como meu pai lavá-lo, encerá-lo, andar com ele, tudo. Então, assim, mais ou menos um ano depois que esse carro foi comprado, eu me lembro disso, olha, filho, com uma clareza como a luz do dia de agora. Esse carro começou a pipocar ferrugem nos paralamas traseiros. E eu me lembro de ir com o vovô numa funilaria e pintura ali na... Vamos pegar o túnel Ayrton Senna. Ali no próprio Brooklyn, perto da loja onde ele fora comprado. E lembro do cara recortando a chapa, porque o vovô não quis saber de massa, não. O vovô falou, não, eu quero chapa. Essas questões de pintura e corrosão, gente, eu não preciso dizer redundante de que meu pai era um expert, né? Então, quando sair do túnel, você continua falando. Tá bom. Mas mesmo no túnel eu posso continuar a falar, fião? Pode sim, não tá... Acho que não tem problema, né? Aí, pessoal, isso aqui é o famoso túnel Ayrton Senna, né? Então, gente, foram feitos esses reparos no paralama traseiro. Das lembranças que o meu pai tem, esse Dodge tinha baixa quilometragem, tá? A gente usou muito esse carro para fazer viagens lá para aquela propriedade que esse meu tio tinha em Taquaritinga. Então me lembro de muitas vezes a gente viajar com o Dodge. Me lembro de algumas vezes o guarda parar o meu pai por excesso de velocidade.
Isso era uma coisa que deixava seu avô nervoso. Ele detestava ser parado pela polícia. Detestava. Era uma coisa assim de louco. Então fora feito esse reparo nos paralamas traseiros. A gente viajava muito com esse carro. Tenho lembranças também nítidas. E uma manicure em casa, a Sandra. E eu me lembro que sempre eu ia com a vovó buscar a Sandra com o Dodge. Me lembro disso assim perfeitamente, né? Lembro uma vez também que a gente viajou pro sítio em Ibiúna de um dos irmãos do meu pai, meu tio Zé. Eu lembro que choveu e depois o Dodge não subia a ladeira, ele ficava patinando. Me lembro de todo mundo fazendo um esforço de guerra atrás, empurrando pro Dojão subir a rampa, né? Enquanto vou dirigindo, vou lembrando aqui de coisas ligadas ao carro, né? Nossa, me lembro perfeitamente do painel de instrumentos. Eu às vezes pegava a chave dele na garagem e ficava fuçando, ficava olhando o painel. Me lembro uma vez que eu abri o porta-mala. O Dodge, quando você levanta o tapete do porta-mala, tem um Eucatex em cima do step. Filho, eu me lembro de uma coisa, é doença, né? De ter um monte de teias de aranha entre o Eucatex e o step. Me lembro disso tão bem. E foi um carro assim, foi realmente assim, a primeira grande paixão da minha vida. Na verdade foram duas. Era uma garota chamada Luciana, que era do pré-primário, que estudou comigo em 1979. O pai dela tinha um Charger verde, acho que 71 ou 72. Charger, tá? Não Charger RT. Então as primeiras paixões foram a Luciana, o carro do pai da Luciana e esse Dodge Dart 74. Gente, que falam, poxa, Carlão, nem de longe foi um Dodge mais expressivo. Foi super produzido. Por que você gosta tanto desse modelo? Gente, eu me lembro, aquele escrito de luxo, meio assinatura assim, que é exclusivo desse Dodge Dart aqui. Eu me lembro que quando eu lavava o carro do meu pai, eu ficava passando o dedo no contorno do D de deluxo, né? Legal que o trânsito parou aqui, que tem um negócio que eu quero mostrar para vocês, do qual eu tenho uma memória assim afetiva também muito grande. Deixa o farol abrir que vocês vão entender. Isso, filho, vem mais pra frente. Nossa, olha, gente, tá um calor. Agora são 9h16, mas já tá um calor infernal, né? Ó, quer ver uma coisa que eu lembro muito disso aqui, a minha mãe, né? Isso aqui. E eu me lembro que a minha mãe andava muito em segunda, né? Então esse barulho aqui, ó, quando você estica muito a segunda, ó, aí você tira o pé, ó, ele faz assim, puta, desculpa, não pode falar palavrão no YouTube. Assim que eu comprei esse carro em 2002, acho que minha mãe não entendeu nada. Eu chamei minha mãe e falei, mãe, vamos dar uma volta comigo. Eu ficava andando em segunda e tirando o pé, mãe, tá escutando esse barulho? Sim, é meio Então esse barulho, como eu me lembro da minha mãe em segunda. Minha mãe andava muito em segunda marcha, ela puxava a segunda. Ela adorava o motorzão do Dodge, ela falava pra mim. Ela adorava o carro. Se vocês perguntarem pra mim, assim, eu só não me lembro, e ela também não se lembra, se esse nosso Dodge Dart Coupé tinha direção hidráulica. Meu pai dizia um papo, vovô dizia um papo de direção semi-hidráulica. Então, pessoal, os anos foram passando, anos muito felizes. Meu pai, ó um 66 ali. Vou dar uma buzinadinha pra ele. Que bacana, né? Falamos do Fusquinha, falamos tanto no Fusquinha 66. Lindo, eu adoro esses Fuscas que não tem furo na roda. Eu adoro Fusca, quase todos. E então, pessoal, os anos passaram, tá? Final de 77, 78, 79, muito bem. Em 1980, eu ingressei na primeira série do primário.
no Colégio Magno, que era um colégio mais afastado, tá? Então eu me lembro, passou janeiro de 80, fevereiro, março e tal. Meu pai era um pouco, sabe? Vovô era assim, com algumas coisas ele adorava gastar, com outras não. Uma coisa que eu lembro que ele chiava era com gastos de combustível da minha mãe. Aí um dia ele chegou pra ela assim, mas mulher, você tá gastando muita gasolina, não sei o quê. Aí eu lembro da minha mãe falando, mas minha mãe também não abaixava a cabeça não. Carlos, mas o que você quer? O Carlinhos foi matriculado naquele colégio que o teu amigo tanto falou que você quis, mas o colégio não é perto. E eu não tenho culpa. O Dodge é um carro muito bom. Nunca me esqueço da minha mãe falando, mas o Dodge gasta combustível, ele tem um motor... Ah, vou vender esse carro. Foi aí então, com essa fatídica conversa, que eu me lembro, claro como a luz do dia, me lembro disso tão bem quanto ontem ou antes de ontem, vendo aquela cena dantesca do Bolsonaro levantando uma lata de leite condensado, né? E com isso, no mês de junho de 1980, foi comprada a famosa Belina Bege LDO 0 bala. Lembrando que um ano antes, outubro de 79, julho de 79, estourou a primeira crise do petróleo, não podemos esquecer disso, tá? E com isso os carrões foram ainda mais condenados à bancarrota. O carro na época tinha 6 anos de uso, era um carro seminovo. Como hoje o que, filho? Como hoje um carro 2015. Meu Deus do céu, né? 2014, 2015. E com isso, pessoal, a Belina foi comprada. Agora que vem a parte um pouco mais, digamos, triste, né? A Belina foi comprada e o Dodge foi encostado na frente de casa. Encostado. Depois de um tempo, vamos passar ali em frente ao Parque do Ibirapuera para vocês verem. Depois de um tempo, um primo meu, que assim, como o meu pai casou bem mais tarde com meus tios. Meu pai casou com quase 40 anos e meus tios na faixa dos 20, 22 anos. Então, pessoal, falando agora uma particularidade da minha família por parte de pai, é muito engraçado. Eu tenho primo, que nem eu tenho 48 anos. Eu tenho primos de primeiro grau por parte de pai que tem hoje 60, 63 anos, que poderiam ser tranquilamente meus pais, né? Na época, em 1980, o filho mais novo do meu tio caçula comprou o carro e fez uma oferta no carro e comprou para pagar parcelado, acho que em 5 ou 6 vezes, tá? Muito bem, fora feito isso, o Dodge foi entregue para ele e meu primo Marcelo, isso depois de uns 2 meses do carro encostado lá na frente de casa, tá? Lembrando que, só fazendo um adendo, às vezes a gente volta um pouquinho, eu me lembro que nesses 2 meses, com a Belina já em casa e o Dodge na rua, vocês veem como era assim a minha paixão por aquele carro. Não que eu não gostasse da Belina, gostava, mas gostava mais do Dodge. Às vezes, assim, no final de semana, quando eu tinha que sair para algum lugar, eu falava assim para minha mãe: mãe, vamos com o Dodge, mãe, eu quero andar de Dodge. Mas filho, eu tenho um carro novo. Eu falei: mãe, o carro novo é legal. Gente, juro por Deus que isso tudo que eu tô falando para vocês é a mais pura verdade. Mas eu quero ir com o Dodge. Então mas para minha mãe não era o esforço. Eu me lembro que mesmo no período que ela já tinha a Belina novinha dela, quando ela pegava o Dodge, ela fazia assim, eu me lembro. Ela fazia assim no volante e falava: mas é um motorzão, nisso ele é imbatível. Então a minha mãe, ela não tratava o carro com desdém nunca. Ela adorava o Dodge, mesmo com uma Belina do ano na garagem. LDO, aquela coisa que ela falava: ai, minha Belina é LDO. O relógio quartzo que fazia, o barulho era assim. Nossa, como eu me lembro do barulho do reloginho da Belina. E um tempo depois esse carro foi negociado com o meu primo. Negociado, vocês já vão ver o que foi negociado.
Gente, é para vocês verem como o Dodge é um carro marcante, mesmo que por um lado, também por questões negativas na família. Vocês sabiam que esse Dodge Dart 74, após ser vendido para o meu primo, gerou uma briga de família que fez com que o meu pai nunca mais falasse com meu tio. Nunca mais. Esse meu tio ainda é vivo, o caçula, o Miguel, né? Meu pai faleceu ano passado, ele era o irmão caçula. Porque o que aconteceu? Passados 3 ou 4 meses, o meu pai nem se dava mais conta, meu pai trabalhava muito nessa época. Meu tio e o meu primo não deram um centavo do pagamento do carro. E um dia, também me lembro disso, a sua avó chegou pro seu avô e falou: Carlos, o Miguel não vai pagar, o Miguel e o Marcelo não vão pagar o Dodge? Ah, mulher, sei lá, vê isso pra mim e tal. E todo sábado à noite, pessoal, religiosamente a gente visitava a minha avó materna. A gente ia jantar com a minha avó materna, que mora aqui perto, morava aqui perto, no bairro da Vila Olímpia. A casa dela não existe mais, porque quando o Maluf fez o prolongamento da Faria Lima, a casa foi derrubada. Bom, deixa eu ver aqui. Acho que é pra parar, né? O farol tá embandeirado. Aí, pessoal, o que aconteceu? Sempre que a gente voltava dessa casa da minha avó à noite, a gente passava em frente à casa desse meu tio Miguel. Gente, e o Dodge ficava na rua. Olha, eu me lembro, essa época era a época que a gente... Não, obrigado. A gente tinha o Corcel Standard branco 80. Eu já ficava pronto sentado aqui, porque eu sabia a hora que a gente ia passar em frente à casa do meu tio. Aí lembro da minha mãe falando assim: ó o Dodge lá, eles não estão pagando a gente. Gente, a minha mãe se encheu dessa situação. E um dia, a minha mãe telefonou para minha tia, esposa do meu tio, e falou: escuta, vocês não vão pagar o carro, não? Porque isso, porque aquilo, tal, não sei o quê. Olha só, né? Às vezes a gente não... É melhor perder que achar. Eu me lembro como se fosse hoje, da minha tia falando assim, minha mãe chama Marilda, né? Ah, Marilda, vocês não precisam, esse carro não vale nada, o Carlos tá bem, tá rico, e não sei o quê. Minha mãe falou: pelo amor de Deus, eu não tô escutando uma coisa dessa, tal. Aí, Pierangelo. Ei, ó a tua paixão aí, ó. Eita, Porschona. Tem um grande amigo meu, o Pierangelo, que adora Porsche. Então fica essa homenagem aí pra ele. E aí, a minha tia foi devolver o carro. Isso, pessoal, uns 6 meses depois que o carro foi vendido. Essa minha tia tinha, como dizia um ex-amigo meu, um VW 2 boletes. O que era esse VW 2 boletes? Um Passat LS 74, 78, preto. Nunca mais vi outro Passat igual a esse. Me lembro perfeitamente da minha tia parada na esquina de casa, marruda assim. E o meu primo com, então, acho que 19, 20 anos, com o rabo entre as pernas, vindo devolver o Dodge. E, gente, sabe o que eu me lembro? Do carro tá sem os emblemas, o carro tá todo meio riscado. E me lembro da sua avó falando assim: esse é o carro que vocês... É esse o Dodge que vocês estão me devolvendo? Não foi esse o Dodge que eu e o Carlos vendemos pra vocês? Ainda por cima, vocês estão me devolvendo o carro desse jeito. Minha mãe esculachou, mas esculachou com razão. Devolveram o carro pra gente e foram embora. Aquela mesma história. O carro ficou encostado na frente de casa. Esse vídeo é engraçado assim, porque eu tô contando uma particularidade. E sei que a vovó vai escutar esse vídeo e falar assim: ai, mas eu não gosto de lembrar desse episódio. Mãe, eu sei que você sempre assiste meus vídeos. Mãe, passou, mãe. É que nem livro, né? Não esquenta a cabeça, isso é passado, já era. E aí eu me lembro que o carro ficou encostado na frente de casa e teve uma noite que o meu tio ligou bêbado em casa. Falou um monte pra minha mãe: por que você é isso, por que você é aquilo, você casou com meu irmão por motivo de dinheiro. Veja, gente, tudo isso por culpa do próprio Dodge Dart. Então assim, se o meu pai já estava desapegado do carro
Meses antes, com o carro ainda inteiro, imagina agora que o carro voltou, depois da briga com o irmão e todo estrupiado. Nossa, o carro ficou largado na frente de casa. Mas mais uma vez, eu me lembro com muito carinho, assim que o Marcelo, meu primo Marcelo e minha tia foram embora com o VW2 Boletes preto, nós pegamos um Dodge para dar uma volta. Isso já tô falando para você, para você, filho. Maio de 81, eu tinha 9 anos, eu me lembro perfeitamente, a minha mãe igualzinho. Ah, mas continua sendo o meu Dodge. Ela toda contente assim, nossa, esse motor não tem para ninguém. Nossa, mãe, eu sou louco por você. O carro ficou encostado na frente de casa. Eu me lembro que nessa época estavam começando os carros a álcool, tá? E aí, o que o meu pai fez? Ele vendeu o Dodge para 4 frentistas de posto que ficavam próximos da minha casa. O posto Paraquí, do qual nós somos clientes até hoje. Até hoje. Eles me chamam de Mafinha, porque como meu pai era filho de italiano, meu pai tinha um sotacão de italiano, então eles me chamam de Mafinha até hoje, mesmo eu sendo 2 vezes maior que meu pai. Eu me lembro que foi o Enoque, que já falecido, Enoque, Deus o tenha. O Ron Noé fica andando aí perdidão. Sem camisa, que charme, hein? Eles compraram o Dodge em 4 frentistas. Essa história, pessoal, que eu tô contando pra vocês agora, quem me contou foi esse Enoque, que foi um dos 4 frentistas que compraram o Dodge do meu pai por dinheiro de pinga. O Enoque me contou essa história há uns 10 anos atrás. Ele falou assim pra mim, Mafinha, sabe o que a gente fazia? Como a gasolina era muito cara e o carro gastava muito, a gente punha álcool no tanque do Dodge. Eles punham tipo 1 litro de gasolina, filhão, e 5 litros de álcool. Você acredita numa coisa dessa? Meu Deus. E, porra, aguentaram o carro por um tempo. Aí depois aconteceu o inimaginável. Pessoal, é pra vocês verem, quando eu, ou o Badolato, a gente fala que pra vocês, geração mais nova, vocês antigomobilistas aí na faixa dos 30 anos, que não viveram essa época que eu e o Alexandre vivemos, quando a gente não fala da boca pra fora. Tinha um Galaxy 67, 68, em frente à casa do meu tio, que ele deixava com a chave no contato à noite pra ver se alguém levava o carro embora. Ninguém levava. Aconteceu, gente, o inimaginável. O carro foi... Eles devolveram os troquinhos pro meu pai. Seu Máfia, não dá. Esse carro não dá pra gente. Aí, pessoal, meu pai teve uma ideia brilhante. Calma, o carro não foi cortado no meio, não. Muito embora eu tenha 99,9% de certeza que esse Dodge não está mais entre nós. Vocês já ouviram falar naqueles trailers Turiscar? Deixa eu dar uma ré pro moço entrar. Tinha uma loja da Turiscar, gente, no Campo Belo, que vendia trailer. E esse carro, nos anos 70, o Dodge ficou muito famoso por ser um puxador nato de trailer. Por quê? Esse baita motor que dispensa comentários, 42 de torque, suspensão traseira com feixe de mola, que eu já falei pra vocês que eu nem sou muito fã, mas nesse aspecto ajudava muito por conta de... Se você põe um trailer num Galaxy, ele ficava assim, né? Além de não ter tanto motor pra puxar tanto peso. Agora o Dodge era perfeito, porque ele era comprido, tinha um entre-eixos legal, uma traseira longa, feixe de mola e um motor torcudo. Meu pai encontrou uma solução. Meu pai foi até a loja Turiscar, que na época vendia trailer que nem água, e falou, olha, eu tenho um Dodge Dart, assim, assado, tal, vocês não vão acreditar. O gerente da loja falou, puxa, a gente tava precisando mesmo de um carro para manobrar os trailers no pátio. Só que eu tenho muito pouco dinheiro. Vou falar até olhando para a câmera, porque eu me lembro disso. Seu avô, tipo, meio que deu, não deu, mas foi, tipo, gente, como hoje um barão e meio. E o nosso Dodge, a última notícia que eu tenho dele é que ele terminou os dias dele como manobrista de trailer no pátio. Um final digno, né?
Então, gente, olha, eu sei que eu já extrapolei todos os limites do razoável com esse vídeo. Esse vídeo tá com quantos minutos, filho? 40. Tá. Ferrou. Mas tudo bem. Esse vídeo era um dos vídeos que eu mais queria fazer. Fazendo um último adendo. Eu me lembro que quando nós entregamos o carro para esse meu primo aí, eu me lembro de eu sentado no banco traseiro do Passat. Me lembro da minha mãe colocando o Dodge na garagem da casa desse meu tio. E eu me lembro de eu na janela arrasado, dando tchau pro carro. Dando tchau. Falando tchau, Dodge, tchau, não sei o que. Então, gente, é o que eu falo, né? É realmente assim uma paixão avassaladora, né? E algo que eu queria muito compartilhar com vocês, porque envolve a minha pessoa. Olha, ligou sozinho. Acho que é o calor, deixou o limpador doido. Envolve a minha mãe, envolve a minha família, envolve o meu saudoso pai, minha amada mãe. Olha. Então, é com muita alegria que eu compartilhei com vocês. Sei que eu estourei todos os limites do razoável em relação ao tempo do vídeo, tá? Faça as honras aí, filhão. Pessoal, valeu. O vídeo foi esse. Compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima. Um abraço!